Fala galera, mais uma análise aí no canal. Vamos ver os melhores jogadores da 29ª rodada do Brasileirão. Então, antes de começar aí a análise, eu peço para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, eu separei aqui algumas estatísticas para a gente ir acompanhando rodada a rodada e também olhar os melhores jogadores do campeonato nessas estatísticas. Então a primeira aqui é o número de gols marcados. Os melhores da rodada aí foram aqui com 2 gols, né? Keno, Breno Lopes, John Arias e Piquerez. Cada um deles marcou 2 gols nessa rodada. Quando a gente vai olhar para o campeonato, eu classifiquei aqui os jogadores pelo número de gols marcados a cada 90 minutos, porque aí dessa forma a gente consegue colocar jogadores que jogaram mais tempo ou que jogaram menos tempo, numa mesma base de comparação. Então os 3 melhores do campeonato aí, em termos de gols marcados a cada 90 minutos, Chiquinho Soares com 0,78, Vitor Roque com 0,63 e Calleri com 0,6 gols marcados a cada 90 minutos. A gente vê aqui o Chiquinho Soares conseguiu marcar já 16 gols em 24 jogos, o Vitor Roque 11 gols em 22 jogos e o Calleri 9 gols em 19 jogos. A próxima estatística são gols marcados além da expectativa. Então, em outros vídeos aí, eu já venho falando muito sobre a expectativa de gols. Então, cada chute que um jogador dá vai ter uma expectativa de gol associada que mede ali a probabilidade daquele chute vir a ser gol. Então, se a gente comparar o número de gols marcados por um jogador com a soma, né, de expectativa de gols de todos os seus chutes, a gente vai conseguir ver quantos gols a mais ele marcou do que era esperado com base na qualidade das oportunidades que ele teve para finalizar. Então, os melhores da rodada aqui foram Piquerez, que marcou um pouco mais de um gol a mais do que esperado. Keno marcou aqui em torno de um gol a mais do que esperado, né, 1,07. E o Marlon do Cruzeiro, que marcou praticamente também um gol a mais do que o esperado. Então, esses jogadores aí tiveram uma quantidade de chutes ao longo das partidas, da partida dessa rodada, que somado daria um determinado número de gols esperados e eles conseguiram marcar mais do que o esperado. Então, por exemplo, o Marlon ele pode ter marcado um gol, só que foi um chute cuja expectativa de gol era muito baixa, então ele conseguiu marcar um gol que era improvável, marcou um gol a mais do que o esperado. Os melhores jogadores do campeonato nesse quesito são Chiquinho Soares, que ele marca 0,36 gols a mais do que o esperado por jogo, né, a cada 90 minutos. O Christian, do Atlético Paranaense, que marca cerca de 0,33 gols a mais do que o esperado a cada 90 minutos. E o Mastriani, que marca 0,3 gols a mais do que o esperado a cada jogo. Então, por exemplo, aí esses 3 jogadores, em média, a cada 3 jogos, né, eles marcam um gol a mais do que o esperado com base nas oportunidades que ele tem. É interessante ter jogadores com um bom número aí de gols marcados além da expectativa, porque são jogadores que conseguem te entregar mais do que o esperado. Próxima estatística, passes decisivos. Então, passes decisivos são assistências para chute e pré-assistências. Normalmente, quando a gente fala só a palavra assistência, está implícito aí que é uma assistência para gol. Então, é um passe que você dá, que um determinado jogador dá para o outro e esse jogador que recebe marca o gol. Mas, para o jogador que dá o passe não ficar dependendo da qualidade do jogador que recebe a bola, é interessante a gente contabilizar os passes decisivos, porque dessa forma a gente consegue isolar melhor a qualidade do jogador que dá o passe, não deixando ele depender do jogador que vai fazer a finalização de marcar o gol ou não. Então, em termos de passes decisivos, os melhores da rodada aí deram 5 passes decisivos nessa rodada. Foi o Alan Patrick, Lucas Lima, Vitor Bueno e Jean Lucas, né? 2 jogadores do Santos, aí um do Internacional e um do Atlético Paranaense. Os melhores jogadores nesse quesito no campeonato são Vitor Bueno, que dá em média 3,63 passes decisivos a cada 90 minutos, Nicão, do Cruzeiro, que dá 3,51, e o Cauli, do Bahia, que dá em média 3,11 passes decisivos a cada 90 minutos. É importante ressaltar aqui que eu só estou considerando jogadores aí que jogaram um mínimo de jogos no campeonato para criar esse ranking aqui. Se eu não me engano, são 10 jogos que eu estou considerando como o mínimo de um jogador ter jogado para ele começar a entrar nas estatísticas do campeonato. Então tá aí, melhores jogadores em termos de passes decisivos a cada 90 minutos, Vitor Bueno, Nicão e Cauli do Bahia.
Em termos de expectativa de assistências, a ideia da expectativa de assistências é parecida com a dos passes decisivos, né? É você conseguir contabilizar jogadores que conseguem colocar os seus companheiros em condição de marcar o gol, por mais que o jogador não consiga marcar ou finalizar. Então a gente isola a qualidade de quem está dando o passe da qualidade de quem vai finalizar, porque como eu tinha mencionado anteriormente, geralmente a assistência é uma assistência para gol, então para um jogador ter uma assistência contabilizada, ele depende de quem recebeu a bola ter conseguido marcar o gol. Então a expectativa de assistência ela vai somando um valor, né, para cada passe dado, a gente soma todos esses valores e a gente tem a expectativa de que os passes dados por um jogador virem assistência, mas a gente não depende do jogador ter marcado, o jogador que recebeu a bola ter marcado. Então nessa rodada a expectativa de assistências do Alan Patrick 0.82, do Lucas Lima 0.67 e do Lucas Piton de 0,66 foram aí os 3 melhores jogadores nesse quesito. Então, o Alan Patrick, por exemplo, ele deu uma quantidade de passes que, se a gente somar, ele chegou quase a dar o equivalente a uma assistência, por mais que todos os passes que ele tenha dado não tenham a jogada não tenha acabado em gol, mas a qualidade dos passes que ele deu, somados, chegou em 0,82, praticamente o equivalente a uma assistência. Os melhores jogadores aí a cada 90 minutos do campeonato é o Mosquera, do Bragantino, com 0,37 de expectativa de assistência a cada 90 minutos, o Johan, do Atlético Mineiro, 0,35 de expectativa de assistências a cada 90 minutos, e o Soteldo do Santos, com 0,34. Próxima estatística aqui são ações defensivas. Então eu consolidei aqui números de interceptações, desarmes, cortes e finalizações bloqueadas, né, que é quando um jogador consegue interceptar um chute a gol. Os melhores jogadores da rodada foram Joaquim dos Santos com 14, Rubens do Atlético Mineiro também com 14 ações defensivas e o Gemerson do Atlético Mineiro com 11 ações defensivas. A gente tem mais 2 jogadores empatados aqui com 11, Lucas Veríssimo do Corinthians e o Diogo Costa do São Paulo, cada um deles com 11 ações defensivas. Os melhores jogadores do campeonato são Rubens com 12,47 ações defensivas a cada 90 minutos, Sidmar com 10,27 ações defensivas a cada 90 minutos e o Gustavo Xavier, Gabriel Xavier, Guilherme Xavier, enfim, não conheço esse jogador. Aos poucos eu vou me adaptando ao nome dos jogadores quando eles vêm assim abreviados, mas o Xavier aí do Bahia com 10,08 ações defensivas em média por a cada 90 minutos. E para finalizar nossa análise, eu trago aqui uma estatística de goleiros, que são os gols evitados. Então, a ideia dos gols evitados é a gente ver o quanto um goleiro conseguiu tomar a menos de gols do que o esperado. Então, cada chute que um goleiro recebe, ele tem uma expectativa de virar gol, e o goleiro, a gente vai somando esses valores e comparando o total com o número de gols sofridos pelo goleiro. Então, dessa forma, a gente vai conseguir ver quantos gols o goleiro evitou. Então, nessa rodada, o Walter evitou 1,37 gols. O goleiro do América Mineiro, Jory, evitou 0,89 gols. E o Gabriel Vasconcelos do Coritiba evitou 0,78 gols. Foram aí os melhores goleiros da rodada nesse quesito. Em termos de campeonato, os melhores goleiros aí fica Matheus Cunha com 0,48 gols evitados a cada 90 minutos, Lucas Perry com 0,47 gols evitados a cada 90 minutos e o Cleiton do Bragantino com 0,37 gols evitados a cada 90 minutos. Então, só para a gente ter como exemplo aqui, esses números do Matheus Cunha e do Lucas Perry é como se a cada 2 jogos eles tomassem um gol a menos do que o esperado, com base na qualidade das finalizações ou na dificuldade de defender as finalizações que eles levam contra os seus gols. E é interessante ver aqui o Lucas Perry, que no geral, no campeonato, somando todas as partidas até agora, ele evitou cerca de 13 gols para o Botafogo. Isso tem feito uma diferença muito grande para a classificação do Botafogo, porque se vocês olharem aí outras análises que eu tenho feito, o Botafogo tem um número de pontos muito superior ao esperado,
com base na qualidade das oportunidades que o Botafogo cria e deixa os seus adversários criarem, e com base na qualidade das finalizações do Botafogo e dos adversários nos jogos contra o Botafogo. Então, boa parte da boa campanha do Botafogo, né, de ter mais pontos do que o esperado, está na conta aí do Lucas Perry, que já conseguiu evitar 13 gols ao longo do campeonato, e a gente vai colocando isso em determinadas partidas, e vai fazendo a diferença para o Botafogo ganhar ao invés de empatar, ou empatar ao invés de perder. Então o Lucas Perry aí é um dos responsáveis pela boa campanha do Botafogo no campeonato. Então, fechamos aí mais uma análise, espero que vocês tenham gostado, e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise, e falou!